Hello! Vamos começar a nossa revisão. Então, pensando na nossa avaliação, nós vamos começar estudando as colors. Então, eu preciso saber escrever todas essas colors. Nesse primeiro momento, somente as mais curtas, tá? Como o red, o pink, o blue, o green. As outras que são mais longas, nós temos que olhar para ela e saber o que ela significa para que a gente possa fazer um exercício de associação, certo? Então, para a escrita dessa avaliação, nós vamos precisar saber escrever red, pink, blue, green, tá bom? Agora vamos falar as cores para a gente já ir memorizando. Black, brown, gray. Então, aqui a gente tem um uso britânico e um americano. Qualquer um dos dois está correto. White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, ok? Então, aqui das cores, o que a gente precisa saber? Se eu ler a palavra black, eu tenho que lembrar que é preto. Se eu ler a palavra brown, vou lembrar que é marrom. Se eu ler a palavra white, tenho que lembrar que é branco. Se eu ler yellow, vou pensar no yellow. O orange, no orange. Purple, no purple, ok? Seguindo os nossos slides, nós temos também como assunto de avaliação o uso do do A e do N, ok? Então, nós temos, para uso do A, nós temos colocado aqui A plus consonant. Então, como que é isso? Passo aqui. O A eu uso antes de palavras que começam com consoantes. O significado é um ou uma. A lamp, um abajur, né? A door, uma porta. A house, uma casa. A bag, uma bolsa. A tomato, um tomato. Então, aqui não quer dizer que é masculino ou feminino, mas sim que o uso do A é antes de palavras que começam com consoantes ou que têm som de consoante, ok? N plus vowel. Eu vou usar a palavrinha N, que também significa um ou uma, antes de palavras que começam com vogais. An apple, uma maçã. An elephant. Desculpa, bati aqui. Um elefante. An ice cream, um sorvete. An orange, uma laranja. An umbrella, um guarda-chuva. Então, é o uso que a gente vai ficar bem atento. Quando na frase tiver para completar com A ou com N, eu tenho que ficar atento se essa palavra que vem depois, né? Começa com consoante, eu vou usar A. Ou se começa com vogal, eu vou usar N. Agora sim, já que as horas querem tanto aparecer, né? Então, vejam que nós temos aqui what time is it? What time is it significa, né? Que horas são? É quando eu pergunto as horas para alguém. What time is it? Se fosse para marcarmos a resposta correta, nós teríamos que olhar para o relógio. O ponteiro pequeno, ele marca a hora. O ponteiro grande marca 1 minuto. Então, vamos ver. Se o ponteiro pequeno está marcando a hora, eu sei que é 5 horas. E o ponteiro grande está no 12, então a gente não tem minutos. É uma hora em ponto.
Quando é hora em ponto, a gente usa a palavra o'clock. Será que seria a letra A correta? It's 4 o'clock. Ou será que seria It's 5 o'clock? Ou será que seria It's 3 o'clock? Então, nossa opção correta é o 5 o'clock. Serão exercícios na avaliação muito parecidos com estes aqui, para a gente marcar a opção correta, tá? Então, a gente vai ler a pergunta, vai olhar para o relógio e vai identificar qual é a hora. Para isso, eu preciso ter um estudo dos números. Nossa, né, professora? Que tabela gigante. Mas lembram da nossa explicação? Que aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou baixar um pouquinho aqui para aparecer mais. 18, 19, 20. Nossa, é muita coisa para a gente escrever nesse momento. Então, pensem que o nosso estudo deve ser direcionado para identificar, olhar para a palavra e saber que está falando deste número aqui, né? Ou olhar para a palavra e saber que está falando deste aqui, como nessa página anterior. Por que agora vai ficar mais fácil? Aparece tantos números, né? Mas agora só vamos repetir o primeiro, que é 20, que é 20, e depois a gente coloca, se é 21, eu vou pegar o 20 e vou fazer a palavrinha 1. 22, que é 22. Por quê? Porque eu peguei o 20, que é 20, e a palavra 2, que é 2. Então, aqui, ó, começa a se repetir até o 9. Como vocês podem ver. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Agora mudou, agora é 30, 30, 30. Mesma coisa, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34. E assim vai, ok? Vocês podem, é claro, dar uma pausa no vídeo e copiarem no caderno para treinar. Quanto mais nós treinarmos, mais a gente vai ficar apto para fazer as avaliações que seguirão depois. Então, vou baixar um pouquinho aqui para a gente ver o 40. 40, que é 40. E como que eu faço 41, 42, 43? Tá aqui, ó. É só pegar a outra coluna. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Veja que eu só preciso aprender aqui nessa primeira coluna. Depois eu preciso aprender a falar 20, porque depois repete. A falar 30, né? Escrever 30, porque depois repete. E nós vamos ficar até o 60, até o 60. Porque nós vamos pensar primeiro agora nos horários, tá? Já vou fazer um exemplo para vocês ali. Antes de fazer um exemplo, vou continuar com o nosso conteúdo. Os dias da semana, né? Então, nós temos como primeiro dia da semana Sunday, que é o domingo. Lembra que eu falo para vocês que o dia da semana que a gente pode ir na sorveteria, ou, na verdade, que a gente tem mais o costume de ir na sorveteria, né? E lá na sorveteria vende Sunday, né? Então, o Sunday, que é o sorvete, é dia de tomar no Sunday. Então, é o domingo. Esse é o primeiro dia, Sunday, começa com S. Monday, daí já é segunda. Tuesday, Wednesday, Thursday. Depois a gente já vem pro Friday, que é a sexta, e o Saturday. Veja que o último dia da semana é parecido com o português também. Saturday, me lembra sábado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Lembra que eu disse para vocês que a letra D da palavra Wednesday, que é quarta, é uma letra silenciosa, ela existe na escrita, mas na fala ela não é pronunciada. Então, eu não falo Wednesday, eu falo direto. Wednesday, sem o D. Wednesday, tá bom? Vamos pro próximo. Agora, nós ficamos com os cumprimentos, com os greetings. Good morning, que é de manhã, eu preciso saber escrever good morning. Good afternoon, que é boa tarde. Good evening, que é o boa noite na chegada, né? Está anoitecendo, entardecendo. E o good night é quando eu vou me despedir ou quando eu vou dormir, ok? Agora vamos colocar aqui um exemplo de horário. Vamos supor que nós temos um reloginho digital, que ele já marca a hora aqui certinho pra gente. Então, lá nesse reloginho digital, tá escrito o 9 e o 37. E aí, a professora falou para escrever a hora, né? Lembrando que nós não vamos ter que escrever a hora, nós vamos ter que associar. Ou seja, eu vou ter que olhar para o número e ver, tentar lembrar qual número que é para que eu possa marcar a resposta correta ou que eu possa ligar no relógio correto. Então, aqui eu eu devo começar com it's, porque faz parte da construção da frase, né? Eu vou dizer são 9h37, ou é 9h37. Eu vou pegar a palavra nine, que é a hora, e vou fazer o 30, que é 30. Vou colocar um tracinho, porque aqui é dezena, e eu também preciso fazer a unidade 7. Então, it is 9:37. O único lugar que vai o tracinho é quando a gente tem os números dos minutos. E a gente precisa fazer um número que tem dezena e unidade, né? Então, não é um número inteiro, tem o 7. Então, daí eu faço o tracinho. Mas, prof, se fosse assim, 7:20, ficaria como? It's, porque faz parte da estrutura, né, gramática. It's 7:20. Só isso, porque a gente não tem minuto aqui. Minuto de unidade, né? A gente tem um minuto inteiro, que é o 20, então a gente não precisa colocar mais nada depois dele. Mas e se fosse uma hora inteira? Esse aqui vocês estão craques. Se fosse 11 horas, aqui a gente não vai trabalhar com PM e AM. Nós não vamos pensar nessa questão, nessa avaliação, tá? São 11 horas. Tenho que escrever que é 11 horas. It is 11:00. Então, aqui, como não temos minutos, eu usei o o'clock para dizer que é 11 horas em ponto. Um último exemplo. Vamos colocar que é 1:43. Então, opa, mais não. It is 1:43. Ok? Eu espero que essa revisão ajude vocês a estudar e a ficar bem tranquilo na nossa avaliação. Bye, bye!